Há oração espiritual e oração carnal. A expressão do Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos. Hoje nós vamos meditar numa oração espiritual. O que é uma oração espiritual? É aquela que brota do nosso espírito, da intuição, da vida e do poder do Espírito que está em nós. Vamos acompanhar esta oração do apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14. E vamos ver como o Espírito toca exatamente nas nossas necessidades espirituais, eternas, de valor que nós não podemos calcular. No versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, ele se coloca de joelho, não diante dos homens. A oração espiritual ela é feita diante do Pai. Recordemos, o Pai é Espírito. E a oração a ele deve ser uma oração no Espírito. Jesus ensinou-nos a fechar a porta do quarto e falar ao Pai em secreto. Isto significa fechar a porta da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e entrarmos no quarto chamado Espírito. E ali, diante do Pai, expormos o que há no nosso coração. Versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Recordamos que quando Jesus ensinou-nos a orar, ele disse que era para fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Aqui ele diz que toma o nome toda a família, inclui toda a igreja, tanto no céu como sobre a terra. A igreja que já está no céu é a igreja que está sobre a terra, como uma única família. No versículo 16, ele diz que para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Agora, no versículo 16, ele fala da riqueza da glória de Deus e de sermos fortalecidos com poder. Todo crente precisa do poder de Deus para vencer. Estamos rodeados de fraquezas mundanas. Estamos rodeados de pessoas carnais, naturais e pecaminosas. Estamos ainda num corpo morto. Precisamos de ser fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, mediante o Espírito de Deus. Precisamos do seu poder. Esta é uma oração espiritual. Ela fala do poder que todo crente necessita dele. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraizados e alicerçados em amor. A finalidade é o habitar de Cristo no coração pela fé, enraizado e alicerçado em amor. Veja que a raiz deve ser em amor, alicerçado em amor. O amor firma tudo. Quando o amor vai na frente, há uma grande vitória espiritual. Não lide com nada sem amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que conhecer o amor de Cristo é a nossa vitória e o nosso crescimento espiritual. Quanto mais conhecemos o amor de Cristo,
mais fortalecidos somos no homem interior e mais tomados somos de toda a plenitude de Deus. Então, estes são os pontos principais de uma oração espiritual. Ela está voltada para o nosso crescimento espiritual. Nada cita de coisas do mundo, da carne, de riquezas naturais, materiais, de problemas humanos. Ela foca, sobretudo, a vida espiritual. Vamos aprender a orar por nossa vida espiritual, pela vida espiritual dos irmãos, da família de Deus. Por isso, ele termina dizendo, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, veja os pontos espirituais centrais da vida cristã exibidos nesta oração. Versículo 14, onde ele começa a orar, é feita diante de Deus. Quando o homem carnal toma todas as coisas da igreja diante dos homens, ou diante dele mesmo, ele está em idolatria. Quando saímos da idolatria e tomamos as coisas diante do Pai, vemos e sabemos da sua presença. Nós oramos de maneira espiritual na sua presença. Então, no versículo 14, a presença do Pai e na presença dele. No versículo 15, tanto no céu como sobre a terra, a união de todos os que creem, que viveram a vida espiritual. A riqueza da glória concedida pela fortaleza do poder de Deus interiormente por meio do Espírito Santo. No versículo 17, o habitar de Cristo no coração. Ainda no versículo 17, nós enraizados e alicerçados em amor. No versículo 18, compreensão. A compreensão é essencial. Jesus diz em Mateus 13 que a boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Lembra que a palavra é Jesus e que a compreensão aqui é a compreensão de Cristo e o conhecimento do amor de Cristo. Finalmente, o reconhecimento de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o seu poder que opera em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus seja glorificado e nós possamos também aprender a orar de maneira espiritual. Louvado seja Jesus. Amém.